favor, amiga que faça a oração por este servo do Senhor. Senta suas mãos para cá. Deus amado, Pai querido, Senhor, Deus, eis aqui o teu servo, Deus. Teu servo, Deus, que o Senhor escolheu, Deus, para que nessa manhã, Deus, traga um recado do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Amém. Deus, usa ele, Senhor, naquilo que ele precisa falar para cada um de nós, Senhor. Usa ele de uma maneira especial, de uma maneira particular, Senhor. Amém. Que ele possa, Senhor, ser canal de bênção, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Amém. Canal de exortação, canal de repreensão, Amém. canal daquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém. Nessa manhã. Amém. Fica à vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Quem haja, podemos assentar. Boa tarde, meus amados irmãos. Saúde da igreja com a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte daquele que vive e reina para sempre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e soberano Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Estamos aqui submetidos à vontade dEle. Quero fazer alguns agradecimentos, primeiramente a Ele, por estar aqui vivo, com as minhas faculdades mentais exercitadas para servi-lo em novidade de espírito. Agradeço a Deus por esse dia ter nascido, as suas misericórdias terem se renovado sobre nós, por termos o ar para respirar. Respire fundo aí, amado. Diga agora, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tremendo. Amém. Eu agradeço a vida do pastor Capitão Castro pelo convite tão honroso. Canalizo ao Senhor todo o louvor. Agradeço ao nosso amado pastor, presidente do Conselho de Pastores aqui de Cabo Frio, pastor Antônio Carlos, tem sido um amigo, um irmão. Muito obrigado, meu irmão, pelo acolhimento de todos os queridos aqui. A minha esposa amada está também me honrando, e todos estamos fazendo uma transmissão ao vivo com a petição do amado dessa mensagem que eu creio que tem pessoas que precisam também ouvir além de nós. Amém, meus irmãos? A Deus toda a honra e glória. O tema que o Senhor Jesus me inspirou para este momento, assim que o pastor me convidou, eu já respondi a ele a mensagem dizendo: graça para a nação. Graça para a nação é o tema. E o texto base, se você está com a sua Bíblia e tem o hábito de anotar os textos, nós vamos ler algumas referências bíblicas, porque aqui eu não vou falar nada. Quem vai falar é o Senhor Jesus por meio da palavra. Amém, amados? Que eu diminua para que Ele cresça. Abra, por favor, em Romanos 5, capítulo 5, versículos 1 e 2. Na versão revista e atualizada, Almeida, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz, diga paz, com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, diga firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Pai bendito e amado, mais uma vez eu te glorifico e te exalto. Convém que eu diminua para que tu cresças. Revela-te a nós por meio da tua vontade nesta hora, e que sejamos transformados após ouvirmos o teu recado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos santos, preciosos e amados de Deus, eu temo e tremo por estar nesse lugar de oração, nesta casa de adoração, para ouvirmos a voz do Pai que nos mostra uma esperança de paz e de firmeza. Estamos vivendo tempos instáveis, difíceis. Uma grande interrogação vem à nossa mente quando pensamos no porvir. Como será 2023, 2024, 2025? Como será o nosso futuro? Quantas coisas estão acontecendo hoje no nosso país? E nós, ao nos depararmos com essas situações, sabemos que o controle continua nas mãos do Pai, mas é necessário nos posicionarmos da maneira correta. Agora, amados, nós somos soldados de um exército celestial. O general deste exército já disse: vocês, meus filhos e filhas, são mais que vencedores. Aleluia. Eu venci o mundo e eu os constituo como ministros do meu evangelho neste tempo, não só para falar, mas para testemunhar e viver a minha graça.
E através desses princípios nós vamos entender quais são as armas que nós vamos empunhar. Porque no reino, amados, no reino de Deus, nós sabemos que existem coisas já estabelecidas e nós precisamos nos posicionar e usar as armas do reino nesse tempo. Nós somos igreja, não podemos ficar contemplativos, mas também não podemos adotar métodos humanos naturais. Temos que nos submeter à vontade do Senhor. Dele é o reino, dele é a glória para todo sempre. Existe uma promessa de paz e de firmeza na sua graça, e Ele quer nos ensinar isso. E o Senhor me levou ao contexto de Neemias. Todos nós conhecemos a palavra. Neemias era um copeiro do rei, ele servia ali, e ele era testado antes do rei, hein? Se houvesse algo envenenado, ele seria sacrificado no lugar do rei. A missão de Neemias não era pequena, e ele recebeu uma notícia muito ruim a respeito da sua terra, e ele ficou muito triste. E todos sabemos que a tristeza diante de um rei poderia resultar em prisão, perda daquela função. E 4 meses, dizem os estudos profundos, Neemias ficou ali chorando e orando, buscando a Deus uma solução para a sua nação. E um dia diante do rei, o rei percebeu que Neemias estava abatido, mas ele estava em oração. Quando o rei perguntou o que estava acontecendo, Neemias orou, diz a palavra. Mas deu tempo dele fazer uma oração muito longa? Não, só deu tempo dele falar: Pai, agora é contigo, coloca as palavras nos meus lábios. Vão ter momentos que nós vamos ter que abrir a boca e falar coisas, e se falarmos errado, a consequência pode vir. Receba a sabedoria do alto, porque nós estamos em contínua oração, e na hora que você precisar abrir a boca, você vai abrir a boca para falar aquilo que Deus quer que você fale, para que as portas se abram. Amém. Glória a Deus. Por meio daquela palavra, Deus tocou no coração da rainha e do rei, e ele foi comissionado. E você conhece a história, não vamos lugar nessa etapa. Foram 52 dias para a restauração total dos muros. Foram muitas dificuldades. Pessoas de fora impedindo, pessoas de dentro também criando confusão. Mas Neemias, com uma sabedoria do alto, colocou aquelas pessoas no lugar certo. Eles recobraram ânimo. Eles trabalhavam com um instrumento de uma ferramenta e uma arma. Eles estavam ali orientados por Deus, trabalhando e se defendendo, louvando, servindo, adorando, e a obra avançava. As brechas foram reparadas. Mas o que Deus quer nos mostrar hoje é o que veio depois daquela obra maravilhosa. Neemias não voltou para o castelo, para o reino, para continuar sendo copeiro. Ele foi instituído pelo Senhor para algo muito maior, que ele já tinha sido chamado. Ele precisava colocar ordem na casa, na terra dele. Ei, Deus está levantando homens e mulheres nesse tempo para colocar ordem nessa nação. Os muros, as brechas, os buracos, eles têm que ser reparados sim, mas existe uma obra ainda muito maior do que aquela que nós podemos ver com olhos físicos. Deus quer colocar ordem. Você recebe essa palavra? Deus usou Neemias e aqueles homens e mulheres para fazer um censo, para convidar as pessoas e estabelecer ali uma ordem. Estava tudo fora de ordem. E diz a palavra que Esdras, ao ler a palavra para o povo chorou. O povo se deparou com a verdade. A verdade ela liberta, a verdade ela transforma, mas a verdade ela confronta. A verdade ela confronta o pecado. O Senhor Jesus ele veio para tirar o pecado, não para ser condescendente com o pecado, não para tolerar o pecado, mas para tirar o pecado do mundo. Amém, amados? Nós como igreja, e nós como povo foi chamado para ser um agente dessas mudanças, desses reparos espirituais que precisam acontecer. Nós temos que entender que não é pela força e pela violência, mas é pela vontade perfeita de Deus que as impurezas, que os erros vão ser reparados. Por isso a graça para a nação. Uma vez que o povo chorou, o povo confessou, o povo se prostrou. O livro de Neemias, se você quiser acompanhar, que está no capítulo 9, já depois da reconstrução, capítulo 9, versículo 2, o Senhor vai nos dar 3 ou 4 princípios bem rapidamente,
para o estabelecimento da sua vontade, ou seja, da sua graça, para a nação. O Senhor quer que igrejas sejam reparadas, sim, fisicamente sim, mas existe algo muito maior, e você está entendendo, estamos entendendo que esta é uma obra espiritual, amém, igreja? Então são esses princípios que o Senhor quer estabelecer, e Ele vai nos mostrar. Primeiro, santificação, humildade e dependência total de Deus. Amém. Neemias 9:2 diz assim: os da linha de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Aqui está um testemunho que o povo entendeu a palavra que ouviu de Esdras. O povo não só chorou de emoção, mas trouxe para o seu coração um posicionamento. Era necessário eles se apartarem dos estranhos, se colocarem numa posição, a posição certa de pé, e confessarem diante de Deus os seus erros, as suas faltas, alcançar de Deus o seu favor, trazendo isso para os dias atuais. Amados, é necessário que nós nos levantemos, nos coloquemos de pé diante do Senhor. Tudo aquilo que for estranho, nós temos que nos apartar, igreja. Nós não podemos trazer para perto o que é estranho à vontade de Deus. Nós temos que trazer para perto aquilo que é de acordo com a vontade dEle. E temos que confessar, e temos que abrir a boca para falar a palavra, mantendo firme a confissão da esperança sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia. Segundo princípio, para o estabelecimento da graça para a nação, que Deus revelou a Neemias e a nós hoje: adoração irrestrita a Deus. Diga: adoração a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Diz lá no versículo 5, parte B e 6: levantai-vos. Eu vou repetir, esse verbo é muito interessante. Levantai-vos. Isso é uma oração que nós temos que ter como igreja. Nós temos que nos levantar em adoração. E ele diz: bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se diz: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Versículo 6: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Se o exército dos céus adora a Deus, se a natureza que Deus criou para Ele adora a Ele todo o tempo, qual é a minha missão principal? Qual é a sua missão principal? Adorar ao Senhor. Quando está tudo bem, é muito conveniente, hein, igreja? Quando está tudo bem, tudo indo bem, é muito fácil adorar ao Senhor. E nesses dias, onde está a adoração verdadeira e restrita ao Rei dos Reis, cujas promessas não mudaram, Ele continua sendo o mesmo. Amém. Não é por causa da incredulidade de alguns, ou por causa das circunstâncias que estamos atravessando, que isso vai validar o que Deus prometeu. Aleluia. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Não só da boca para fora, mas com a nossa vida. Amém. Terceiro princípio: a fidelidade do Senhor se renova mesmo diante da nossa infidelidade. Versículo 18, Neemias 9, 18 e 19 e 20. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram para o bezerro de ouro: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, jogou o povo todo no inferno e falou: vão agora pagar o preço. Foi isso que Deus fez? Não. Ele diz aqui na palavra: aleluia, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar no caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito. Ouça isso, igreja: para os ensinar
para nos ensinar. O Espírito está aqui nos ensinando o que nós devemos fazer, como agir, como nos posicionar, acessar essa graça para a nação. O Espírito nos ensina, aleluia. Não lhes negaste para pouco teu maná, e a água lhes deste na sua sede. Amados, em nome de Jesus, o Senhor está mostrando que existe aqui a necessidade de nos submetermos totalmente à sua vontade. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Não é por merecimento, é pelo seu favor, é pelo seu amor. Existe muita infidelidade, existe muita injustiça, mas o Senhor, Ele está mostrando: o meu amor, a minha misericórdia, eu não vou retirar de cada um que clama, que obedece, que busca a minha palavra, a minha vontade. Você crê nisso, amado? E para terminar, os princípios, o quarto e último, a verdadeira restauração se dá pelo compromisso em conhecer, guardar e praticar a palavra. Não adianta falar, não adianta dizer que conhece. Temos que viver a palavra nesse tempo. Amém. Neemias 9:38. Depois de tudo que aconteceu lá naquele contexto, diz o texto: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. O povo assinou uma carta selada. Os príncipes, os sacerdotes, todos aqueles que estavam investidos de autoridade, eles assinaram um documento dizendo: a partir de hoje nós vamos honrar o que está escrito na palavra. Eles viram o milagre, eles viram o que Deus fez na vida de Neemias e através da vida de Neemias, e depois daquele milagre eles se comprometeram através da palavra que nós vamos avançar e prevalecer. E eles não falaram, eles assinaram um documento publicamente, eles selaram esse documento, eles assumiram publicamente esse compromisso. O que Deus está falando ao seu coração, igreja? O que Deus está falando ao seu coração, meu irmão, aqui ou pela transmissão? Em nome de Jesus, nós temos que nos posicionar, nós temos que assumir um compromisso um pouco maior do que já vimos assumindo até agora, porque os dias estão maus. Os princípios que o Senhor quer para que todas essas situações de aparente e grande maldição se transformem em bênção estão aqui. Então, olha isso aqui: santificação, adoração irrestrita a Deus, conhecer a sua fidelidade que se renova em todo o tempo, mesmo diante da nossa infidelidade, e saber que a restauração se dá quando ouvimos e praticamos a palavra. Para encerrar, meus irmãos, João 14:23 e Hebreus 4:16 diz assim a palavra: respondeu Jesus: se alguém me ama, alguém ama Jesus aqui? Diga amém? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Eu vou perguntar de novo: tem alguém aqui que ama Jesus? Tem alguém aqui que crê que Ele é o Senhor das nações, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Amém. Não adianta falar isso se não estivermos guardando a sua palavra. Vamos viver essa palavra. Esse momento aqui de manifestação da vontade de Deus. Nós não estamos aqui por uma vontade humana ou por um convite de alguém. Estamos aqui por um propósito eterno de Deus, para cuidarmos uns dos outros e crescermos nesta graça que liberta e transforma. As armas espirituais estão aqui para nós usar, e nós temos que usar, e vamos usar. E para encerrar, amados, aleluia, Hebreus 4:16. Obrigado, Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto aonde? Ao trono da graça. Só um parênteses, igreja, já vamos terminar. Não é para se chegar confiadamente a outro lugar que não o trono da graça de Deus. Deus deixou aqui uma geografia, um lugar, uma referência para nós nos achegarmos. É o trono da sua graça. Infelizmente nós vemos que dentro do que o povo viveu, um bezerro de ouro foi colocado no trono, e o povo estava dando honras ao bezerro de ouro. Traga isso para o contexto. Muitas vezes, amado, nós falamos em nome de Deus,
Mas muitas vezes também estamos dando honra a Bezerra. O Senhor é o Deus de toda a nação. Ele tem poder para mudar qualquer coisa. Nós vamos agir, vamos nos posicionar, vamos fazer o que tem que fazer, mas em primeiro lugar esses princípios precisam ser estabelecidos. O Senhor está falando da nação. Está aqui. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, é ali, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E eu creio que esta ocasião que nós estamos atravessando e vivendo no nosso país, ela é oportuna para nós vivermos um grande avivamento. Aleluia! O Espírito coloca no meu coração agora o desejo de fazer uma breve pequena oração. Você pode ficar de pé nesse momento. Imagine agora que você está com a sua trombeta aí na mão e a sua boca aberta em oração e concordância vai estremecer qualquer tipo de estrutura contrária à vontade do Senhor, porque tem que ser a vontade dele. Nós já entendemos a adoração irrestrita, submissão total, e entender que ele é misericordioso, ele é o Deus da graça, e vivermos isso para a glória dele. Abra sua boca agora em oração. Vamos fazer um clamor de 1 minuto, pastor. Glória a Deus, Pai amado e bendito, santo tu és, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, como um povo esteve um dia, ao ouvir a palavra, veio, Senhor Deus, um choro e veio um desejo, Senhor Deus, de confessar coisas diante de Ti. Nós confessamos, Senhor, que sem Ti não somos nada. Nós confessamos que muitas vezes damos mais atenção para as notícias do que para aquilo que Deus diz. E muitas vezes, Senhor Deus, estamos entretidos, distraídos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, deixando de dar a honra devida ao Teu nome, Senhor. Mas em nome de Jesus, nesse momento, estamos tocando a trombeta, estamos, Senhor Deus, declarando que a Tua misericórdia nos alcançou, que o trono da Tua graça é o lugar que nós vamos encontrar socorro. Senhor Deus, e nós chegamos junto a esse trono agora, totalmente submetidos ao Teu querer, Senhor Deus, para que se cumpra em nós e através de nós, Senhor Deus, propósitos perfeitos. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos impede, nos impedia, Senhor Deus, eu digo por fé, nos impedia de vivermos conforme a Tua instrução. Pai, em nome de Jesus, gera um grande avivamento, a começar dentro da nossa casa, a começar, Senhor Deus, no nosso relacionamento familiar, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os cônjuges. Pai, em nome de Jesus, a restauração que esperamos para a nação tem que começar dentro da nossa casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, e o avivamento começa pela igreja. Nós somos tua igreja, Senhor, somos a eclésia. Pai, em nome de Jesus, que essa restauração, essa unidade, esse grande avivamento seja, Senhor Deus, ativado nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. E assim nós veremos, porque dias difíceis fazem com que grandes milagres aconteçam. Aleluia! O Senhor não mudou, a Tua graça é para a nação, e nós te agradecemos por isso, Pai. Assim nós clamamos, assim nós oramos, assim nós confessamos, assim nós reconhecemos que dependemos somente de Ti. Seja a Tua graça para essa nação, Pai. Em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. E aqueles que creem digam amém. E aplaudam Jesus.